Olá, o conteúdo do livro de hoje é O Trabalho e os Dias de Hesíodo. A gente ainda continua falando de Hesíodo, mas a sua segunda poesia, a segunda obra, que alguns dizem que seria como se fosse uma continuação, então, da Teogonia. O Hesíodo, a gente comentou alguma coisa no outro vídeo, né, da Teogonia, que se sabe muito pouco e aquilo que se sabe vem, digamos, da sua própria voz, né, porque ele, no meio ali dos cantos da poesia, ele deixa entrever algumas informações sobre si mesmo, principalmente nessa obra dos Trabalhos e os Dias, que ele dá mais detalhes, né? Porque, por exemplo, o Trabalho e os Dias, ele inicia, né, o canto dizendo que ele gostaria de dizer algumas verdades, entre aspas, né, para o seu irmão, né, o Perses. Então, a gente sabe que ele tem um irmão que se chama Perses, e se sabe que esse irmão, ele tentou passar a perna, digamos assim, no Hesíodo, com uma herança do pai, né, algumas terras. O irmão tentou, com o suborno de alguns aristocratas, de alguns juízes, né, de alguns reis, os basileus, uma decisão favorável para o irmão, né, lesando o próprio Hesíodo. Então, na verdade, o Trabalho e os Dias, ele está ali quase a todo momento dizendo, olha, Perses, né, abre o olho, né, que as coisas não é assim, tem que se fazer de uma outra forma, enfim. Depois a gente vai entrar em mais detalhes. Sabe-se, como eu falei, que e principalmente pelo Trabalho e os Dias, a gente, quer dizer, os estudiosos conjecturam que talvez ele fosse proprietário de uma pequena propriedade ali na Grécia. Ele era um pastor, né? Então a gente está falando de trabalho agrícola. Então, quando ele está mencionando a questão do trabalho, né? Dizendo trabalha e prospera, ele está se referindo ao trabalho agrícola, porque eles não tinham a noção que a gente tem hoje do trabalho, essa noção mais geral, né, de trabalho. Quando ele menciona trabalho, ele está falando do trabalho agrícola. Então, as poucas coisas que a gente sabe é disso, que ele pastoreava, que ele tinha essa propriedade agrícola. Tanto é que quando ele vai dar algumas dicas, né, quase lá já no final dos Trabalhos e os Dias, sobre como trabalhar a terra, né, nas diversas estações, ele fala de escravos, né, o ideal é ter certo número de escravos, é ter certa quantidade de filhos, né, é poder arar a terra usando certos materiais, certos apetrechos, né, agrícolas, enfim. Então, baseado, digamos, nisso, se presume que ele tinha esta propriedade ali aos pés do Monte Helicon. Bom, o Trabalho e os Dias, né? O que a gente poderia falar dos Trabalhos e os Dias? O Trabalho e os Dias seria, digamos, um texto técnico, né? Um manual econômico. É um pouco difícil definir bem o que seriam os Trabalhos e os Dias. Um manual econômico não é, um texto técnico não é, porque é imbricado também de religiosidade ali no meio, né? Essa edição que eu coloquei ali no início, vocês veem como é engraçado, né? É uma edição
que se chama Raízes do Pensamento Econômico. Então, para vocês verem que usam também o Trabalhos e os Dias como raízes do pensamento econômico. Então, é difícil definir bem o que seria o trabalho e os dias, mesmo porque é um desafio para os leitores dessa obra de Hesíodo, porque tem um amálgama de conceitos, de ideias, né? Porque é uma crítica social, né? É uma narrativa mítica também. Tem uma sabedoria milenar ali, né? Quando ele define a ética do trabalho, as relações sociais com a família, né? Tem uma observação sobre o cotidiano, né, da época, né, e também um discurso indignado, porque eu disse, como eu disse, ele está a todo momento se referindo a essa questão da injustiça, e por isso ele usa, ele define o que seria a justiça, porque ele está indignado com essa ação, com essa decisão, digamos, que os basileus deram para o irmão e lesando a ele. Se sabe que depois o irmão dele caiu em desgraça e acabou tendo que sobreviver às custas do Hesíodo no final da vida. Muito bem. A gente então sabe dessas poucas coisas do Hesíodo, porque diferente da Odisseia, né, e da Ilíada, em que Homero ele não tinha a possibilidade de se mostrar, né, de usar a primeira pessoa, aqui a gente tem uma poesia épica, né, é cantada também, mas existe o sujeito por trás do texto, é explícito, né? O Hesíodo, ele se mostra, digamos assim, né? Por isso que a gente sabe algumas coisas sobre ele. Agora, em linhas gerais, o Trabalho e os Dias é uma poesia oral, né? Estamos falando ali da Grécia arcaica ainda, não saímos ali ainda dali, né? Ali por volta de 700. Eu queria dizer que o Trabalho e os Dias não é um texto único. As traduções, né, que chegaram até nós, ou que chegou até nós, são baseadas em 260 manuscritos, né? O mais antigo, digamos, é do século II. Isso, para vocês terem uma ideia, é 500 anos depois do Hesíodo, né? Dele ter composto essa poesia oral. Então, isso é para vocês terem a noção de que isso não é um texto único, né? As traduções elas se baseiam em vários manuscritos, né? Total 260 pela exateza. Bom, Trabalhos e os Dias. O Hesíodo ele inicia com o canto às musas, né? Pedindo licença para poder falar, né? Ele já começa com indignação, falando da justiça, que Zeus está ali, né, para cobrar as injustiças dos homens, e se refere ao seu irmão, né, dizendo: e eu gostaria de falar certas coisas a Perses. Ele não usa o termo irmão, né? Ele usa o nome Perses. Mas sabemos que o que está por trás é essa história que ele teve com o irmão. Então, logo depois disso, ele vai, através de uma parábola, que é a parábola do rouxinol, né? Ele vai falar de duas lutas, né? Ele define que existem duas lutas, a luta má e a luta que leva ao trabalho. A luta má é aquela luta que leva às guerras, né, às disputas, a própria luta como guerra. E a outra luta que leva ao trabalho é a labuta, né, é a luta do dia a dia, né, aquela labuta, é próprio o trabalho. Depois disso ele
vai, porque se vocês lembram na Teogonia, ele descreve, no momento em que ele descreve, ele narra a genealogia dos deuses, em um momento ali, em um certo momento, ele fala de Prometeu, né? Prometeu que tirou o fogo, roubou o fogo de Zeus, deu aos homens. Zeus ficou bravo, fez a mulher e deu como punição aos homens em tudo. Então, aqui no Trabalho e os Dias, ele detalha um pouco mais essa questão do Prometeu, né? Então, tem aquela história que ele tentou enganar Zeus com dois pacotes, um que tinha só ossos envolto, ossos em banha envolto na pele, né? E queria enganá-lo dando aquilo a Zeus. Zeus ficou com raiva, né? Revoltado, ele toma essa dádiva que era dada aos homens, que era o fogo. O Prometeu, como era muito esperto, ele pega e rouba o fogo, dá de novo aos homens. Prometeu, devemos recordar, ele era o filho de Japeto, né? Jápeto, escusa. Jápeto era o Japeto. Era um dos filhos da terra da união, né, da terra com o céu. E Prometeu era um dos seus filhos. Bom, então o Zeus, como punição, então ele pede para Afrodite, juntamente, depois com uma ajudazinha de Atena, e também do Hefesto, eles plasmam, eles produzem, né? Eles criam um ser que será dado como punição aos homens, né? Esse ser belo, esse ser de mil faces, esse ser todo adornado, né? Só que como se fosse uma pulguinha, né, para os homens, como punição, ele engana o irmão de Prometeu, que é o Epimeteu, porque Epimeteu, ele não diria ingênuo, ele é aquele que não vê o que está por trás das coisas, ao contrário do seu irmão Prometeu, que é muito esperto e saca logo o que é que está por trás das atitudes. Então ele dá esse presente, digamos, ele chama de presente ao Epimeteu, dizendo, olha, é um presente, dê esse presente aos homens, né? E Epimeteu dá esse presente aos homens, que nada mais é que a Pandora, né? E junto com esse presente, ele dá também uma caixa, um jarro, né? Dizendo para não abrir. E acontece que a Pandora, muito curiosa, abre o jarro e o que sai do jarro são todos os males para a raça humana, né? São a velhice, a doença, tudo isso sai do jarro. Então já começou bem a história ali com a Pandora, né? Depois disso, ele vai narrar os mitos das 5 raças, né? Porque segundo Prometeu, a história vem vindo ali por várias fases, iniciando com a raça de ouro, né? A raça de ouro são aqueles homens que viviam conjuntamente com os deuses, né? Eles eram concomitantes, né? Eram homens que não conheciam o sofrimento, né? Que eram bem-aventurados, né? Que quando morriam, eles morriam dormindo, né? E se tornavam guardiões da humanidade. A segunda fase, são a raça de prata, né? Que vem depois. A raça de prata
vivia todo o período ali até a adolescência com a mãe. Então era como, digamos, uma raça um pouco infantil, né? Porque vivia sempre com a mãe, aos pés da mãe, e quando chegava a adolescência, morria, não conhecia a velhice, né? Só que essa raça de prata, eram homens presuntuosos, eram insolentes, né? Eles não faziam hecatombes, ou seja, eles não ofereciam oferendas aos deuses. Então, Zeus, muito irado, esconde essa raça nos subterrâneos, né? Elimina ela e põe nos subterrâneos. E dá origem, logo depois, à raça de bronze. A raça de bronze são os homens violentos, né? São os guerreiros, né? Ares, né? Guerra de Troia, né? Eles são toscos, né? O que os define é a força física. E que também não vai bem. Surge uma outra raça, que é a raça dos heróis, né? Que Hesíodo diz que a raça dos heróis é uma raça justa, né? Uma raça valorosa, é uma raça divina, é o momento ali dos semideuses. E finalmente a raça de ferro, né? Quando logo no início ele diz que daria tudo para não estar nessa época, para viver, para ter nascido antes ou ter nascido depois dessa raça de ferro que ele vive como raça de ferro, né? A última, né? É uma raça, é um período da humanidade em que prevalece a miséria, né? A fadiga, né? As desavenças, né? Os desrespeito aos mais velhos. Veja bem, ele com que ele sofreu ali, aquela injustiça, digamos, né? Faz parte desse período que ele está vivendo, que é a raça de ferro. Bom, depois de ter descrito, narrado o mito das 5 raças, ele vai falar especificamente da justiça, né? O que seria a justiça e o conceito de justiça, né? Então, aí sim ele narra o mito, a fábula do roxinol e do falcão, né? Que o roxinol ali nas garras do falcão enquanto ele voava, ele chorava, né? Ele implorava pro falcão para deixá-lo partir, e o falcão dizendo que ele era um insensato, né? Porque ele queria se medir com os mais fortes, né? Que ele devia calar o bico, porque o falcão, se ele quisesse, ele poderia comê-lo ou poderia libertá-lo. Então, o poder, digamos, estava em suas mãos, e que o roxinol não era ninguém, então que era um insensato de ficar ali querendo se medir com ele. Isso tudo por quê? Para ele dizer que a justiça, né, é a não desmedida, ou seja, a justiça é a reta sentença, é os homens de reta sentença, é os homens que não são desmedidos, né, que não são exagerados, né, que não são injustos, né, digamos assim. Ele diz que esses homens desmedidos, né, esses homens sem regras, que Deus pune, né? Pune como? Mandando desgraça, né? Fome, não só para o... Ou seja, que apenas um homem, digamos, sendo injusto, toda uma sociedade sofre a desgraça, sofre a fome. E também os reis, né? Os basileus, digamos, né? Por quê? Os reis são os que vigiam as ações, né? Os reis são aqueles que vigiam as sentenças, são aqueles que são os responsáveis por isso, e que é a mesma coisa também para eles, porque se um rei
que comanda um povo não é justo, né? Não se mede pela reta sentença, toda a sociedade, todo o seu povo, juntamente com ele, será punido por Zeus. Então vocês vejam aí que ele está indiretamente ou quase diretamente se referindo àquela sentença em que ele foi desfavorecido em favor do seu irmão, né? Bom, depois disso ele vai falar exatamente do trabalho, né, da ética do trabalho, né, que a gente pode resumir sinteticamente dizendo que trabalha e prospera, né? É aquele que trabalha, é quase como aquele mito ali na fábula da cigarra e da formiga, né? Enquanto a formiga trabalhava, recolhia para o inverno, a cigarra ali com o seu violãozinho só cantava. Depois ela acabou morrendo porque de frio, que ela não tinha se preparado. Então, isso é mais ou menos para dar uma ideia para vocês do que ele está falando, né? Então, a questão de você trabalhar, de você se preparar para quando não ter, para quando você, para uma época que talvez chegue, que você não esteja despreparado, né? Que você tenha trabalhado o campo, que você tenha no seu celeiro recolhido o fruto do seu trabalho. Então, é basicamente isso. Depois, ele se focaliza nas relações sociais, né? Então, ele vai falar da família, ele vai falar da esposa, né? Que é melhor você casar com uma senhora, com uma mulher que habita perto de você. São como que dicas, digamos assim, para você constituir uma família feliz. Depois ele vai dar dicas de como trabalhar a terra nas diversas estações, né? Como na hora de plantar o milho, na hora de você ordenhar, por exemplo, a vaca, né? No inverno você faz isso, no verão você faz aquilo, então são dicas técnicas. Bom, depois ele dá dicas sobre navegação, né? Então ele vai falar um pouco sobre a navegação, no momento de ir para o mar, o que você tem que levar, né, em certas épocas, de apetrechos técnicos, enfim. Depois ele vai dar outros conselhos sobre as relações sociais. Então, por exemplo, ele dá a dica de que você deve desposar apenas uma virgem, né? Uma virgem com uma mulher boa, né? Com 30 anos ao máximo, que você valorize um amigo, né? Que você dê ao amigo para que ele depois possa te ajudar, né? Então, depois ele vai dar conselhos sobre a religião, né? As práticas, digamos, a serem evitadas. Então ele vai dizer, por exemplo, que na aurora é o momento justo para você fazer libação a Zeus, né? Para você homenagear, para você oferecer, dar oferendas a Zeus, que seria melhor que seja feita na aurora, né? No nascer do dia, né? Para você evitar mijar, fazer xixi em pé de frente ao sol, é melhor evitar isso. Que para você não fazer xixi na rua, na estrada, para você não se apresentar diante de um altar, né? Porque eles tinham um altar dentro de casa. Você evitar chegar perto do altar com os genitais respingados de esperma. Então, são esses tipos de conselhos que ele dá com relação aos conselhos religiosos.
Bom, e depois ele vai falar dos dias, né? Porque o nome é Os Trabalhos e os Dias. Então é uma ode ao trabalho, uma ode à justiça e os dias. Aí ele vai definir exatamente datas, dias, né? Que você, para você, por exemplo, plantar, né? Por exemplo, o dia 10 é bom para nascer menino, por exemplo, para você, para que um menino nasça, seria o bom dia de fortuna, de sorte, é o dia 10. O dia 9 é um bom dia para plantar. Então, são algumas dicas técnicas sobre vários dias em que cada dia é bom para uma certa coisa, não somente para o trabalho, mas também na vida prática do dia a dia, da relação social, da família, né? De nascimento de meninas, de nascimento de meninos. Então ele termina assim falando dos dias. Para terminar, porque não tem muito o que dizer, né? É, a gente vê no trabalho e os dias que, além das dicas e tal, que ele está realmente dedicando, né? Está passando toda a sua insatisfação, né? Com a injustiça, né? Ele usa o mito, inclusive, né? Para enfatizar a injustiça que reina ali na última raça, que é a raça de ferro, né? E que está dizendo, olha, toma cuidado, porque um homem injusto, ele corrompe toda a sociedade porque atrai a ira de Zeus para aquela sociedade. Então, que o melhor seria trabalhar, prosperar e ser justo, né? Então, ele está dialogando, podemos dizer, com o irmão, e também com os basileus, né, com os reis, com aquela aristocracia que reinava, né, naquela época e que, segundo ele, era injusta. Né? Então, a gente encontra em Trabalhos e os Dias ensinamentos sobre o tempo. Na época que for escrito, a gente tem muitos ensinamentos sobre aquela época. Então, já que as pessoas sempre perguntam ou dizem, né? Ah, por que ler? Bem, primeiro porque faz parte da nossa raiz, né, de sociedade ocidental. Eu acho que seria interessante a gente conhecer, pelo menos, as raízes da nossa sociedade, né, da nossa família enquanto sociedade. Outra coisa é que a humanidade ela produz muitas coisas boas, né? Coisas que têm conteúdo e muito lixo. Eu acho que por que ler isso? Porque é um fruto bom, entre aspas, né? Que foi produzido por seres humanos, né? Pela nossa sociedade. Eu acho que somente o fato de ser uma obra, né, que foi salva por muito tempo, que foi traduzida, que muitas pessoas trabalharam em cima, né, que tem um conteúdo que talvez hoje em dia a gente não dê tanta importância, porque a gente não crê mais nos mitos, né, dos deuses, né? Só que é uma obra, ao mesmo tempo que arcaica, né? Ela é atual, porque a nossa sociedade ainda é injusta, né? E então existe essa atualidade dentro do trabalho os dias, além da questão de ser de um fruto bom, uma coisa de conteúdo, né? Se a gente for comparar com tanta porcaria, com tanto lixo que as pessoas consomem, né? Então, somente dela ter o conteúdo, que é um conteúdo positivo, que é uma obra positiva de conteúdo, digamos, é uma coisa que foi produzida de boa pela humanidade, só isso já é uma grande razão para a gente ler
ao trabalho e os dias. Além de, digamos, num processo arqueológico, de resgatar um pouco daquela sociedade, né, de conhecer um pouco daquela sociedade, né, que ainda era muito arraigada aos mitos. Então, é isso que eu tinha para falar sobre o Hesíodo, o trabalho e os dias. Obrigada.